Eco e Advogados Podcast Lab tem o apoio Abreu Advogados. Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Duarte Ataíde. Muito bom dia a todos. O meu nome é Duarte Ataíde. Eu sou o Managing Partner da Abreu Advogados e tenho muito gosto em dar-vos as boas-vindas a este Webcast Lab Eco by Abreu Advogados. Hoje, uma sessão muito especial, porque contamos com a presença da Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a quem eu desde já agradeço muitíssimo ter aceito o nosso convite. Os Webcast Lab Eco by Abreu Advogados são um conjunto de sessões em parceria com o jornal online de economia Eco, que são focadas na partilha de informação dirigida às empresas e com o mundo dos negócios. Hoje nós vamos debater as oportunidades e os desafios nos principais setores da nossa economia, a agricultura, no momento em que se debate a Agenda Nacional de Inovação para a Agricultura 2030. E alguns dos temas em destaque no webcast de hoje serão o fecho das negociações da PAC, a Agenda do Plano Nacional de Investimentos para 2030, a resiliência deste setor face à pandemia, a Agricultura 4.0, a competitividade e a inovação. Esta sessão decorrerá numa conversa entre a jornalista da ECO, Mónica Silvares, e a Sra. Ministra da Agricultura. Uma palavra quanto ao percurso da Sra. Ministra da Agricultura. Maria do Céu Antunes é licenciada em Bioquímica pela Universidade de Coimbra e pós-graduada em Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar pelo Instituto Superior Egas Muniz. Foi Presidente da Câmara Municipal de Abrantes durante 9 anos. Esteve também a presidir ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo desde 2013 e foi Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Uma palavra também muito rapidamente sobre a Abreu Advogados e sobre porque é que nós participamos neste webinar, porque na verdade temos uma equipa que se dedica ao setor da agricultura e pecuária, que tem vasta experiência na assessoria a clientes nestes temas, como por exemplo na constituição de sociedades agrícolas e pecuárias, no apoio ao cooperativismo e ao negócio da vinha e do vinho, na compra e venda de ativos rústicos, na exploração económica da atividade cinegética, na gestão da propriedade rústica e no arrendamento rural, na contratação agrária, nos seguros, na tributação, na segurança social ligada a trabalhadores e a empresas agropecuários, nas ajudas diretas, obviamente no financiamento nacional e europeu e no agroturismo. Esta sessão está pensada para durar 1h30. Eu vou então agora passar a palavra à jornalista Mónica Silvares, que irá conversar com a Sra. Ministra durante a próxima hora. Muito obrigado. Ter-se aceite o nosso convite para termos esta conversa. Eu começava por lhe colocar uma questão relacionada com os tempos que vivemos. Estamos perante uma segunda vaga da pandemia de Covid-19. Nós sabemos que o setor da agricultura foi um dos mais resilientes a quando da primeira vaga, mas também sofreu alguns contratempos. O que é que está a ser feito neste momento para tentar evitar que os mesmos problemas que se verificaram da primeira vez possam não se verificar nesta segunda vaga? Bom dia. Bom dia. Estamos com um delay aqui entre a minha intervenção e aquilo que aparece no ecrã. Não sei se me estão a ouvir bem. Eu estou a ouvi-la bem, sim. Ótimo. Bom, então ouviu a minha pergunta? Começar por ouvi, claro que sim. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui convosco hoje e para podermos discutir temas tão atuais quanto estes que foram apresentados pelo Dr. Duarte Ataíde e dizer que é um gosto estar convosco e com todos aqueles que também assistem remotamente a esta nossa conversa. E também por depois o ECO fazer eco exatamente daquilo que aqui vamos discutir. Agradeço a sua pergunta e gostava de começar até por fazer uma reflexão que começa naquilo que foram os primeiros tempos desta pandemia, onde
nós todos fomos apanhados de surpresa. Aliás, ainda hoje mesmo, por mais que já tenhamos uns meses largos nesta situação, continuamos todos os dias a ser surpreendidos com questões que não conseguimos prever e antever. Bom, gostava de dizer que o primeiro impacto que a pandemia teve no setor agrícola e da transformação foi pelo facto de que veio sem anúncio prévio e, portanto, tudo aquilo que era a normal produção, seja ela agrícola ou da transformação, para fazer face a um contexto que era expectável que fosse particularmente positivo para a nossa economia, porque estávamos a aproximar da Páscoa, porque, por norma, a Páscoa é um momento de família e de convívio e confraternização, e, portanto, isso levou a que os agricultores se preparassem para fazer face às necessidades e àquilo que também era o rescaldo de anos anteriores. Ao mesmo tempo, também o turismo, que na Páscoa em Portugal tem uma grande relevância, até porque, atendendo às nossas condições climatéricas, muitos dos turistas escolhem Portugal para isso mesmo. Bom, e o que é facto é que houve, logo numa primeira fase, uma grande diferença entre aquilo que estava a ser produzido e disponibilizado e aquilo que era a procura. Tivemos o encerramento dos restaurantes, dos hotéis, o turismo foi praticamente a zero, mas, por outro lado, os cidadãos, ao ficarem confinados, ao ficarem em casa durante 2 meses, também passaram a ter um padrão de consumo diferente. Por um lado, porque houve a necessidade de ir menos vezes ao supermercado e, por isso, comprarem produtos com maiores datas de validade. Por outro lado, também, com o receio da crise financeira, passaram a fazer outro tipo de escolhas. E isso levou a que alguns setores fossem particularmente prejudicados logo no início desta pandemia. Alguns exemplos: o setor do vinho, o setor das raças autóctones, nomeadamente o leitão para assar, os cabritos, os borregos, os queijos de pequenos ruminantes, as flores, entre outros. Bom, e nós, imediatamente, aquilo que fizemos foi disponibilizar não só uma campanha, a campanha Alimente Quem o Alimenta, para, por um lado, podermos chamar a atenção dos portugueses e das portuguesas para a necessidade de comprarem local, de poderem alimentar os mercados locais, regionais, para comprarem nacional. Algum grau de autoprotecionismo, claro que sim. Aliás, todos os Estados, nomeadamente os Estados-membros, fizeram isso mesmo. No entanto, aquilo que nós também quisemos foi aproximar o produtor do consumidor. E por isso criámos uma plataforma que logo nos primeiros 15 dias teve cerca de nos primeiros 15 dias teve cerca de 1000 produtores inscritos e cerca de 32.000 interações. Ou seja, aquilo que é expectável é que dessas interações tenha surgido efetivamente negócio e com isso nós agora possamos continuar a alimentar estas cadeias curtas. E nós, por via disso mesmo, criámos condições para, alterando uma portaria, desenvolver mais a capacidade dos produtores se organizarem com as suas próprias comunidades locais, com as câmaras municipais, com as comunidades intermunicipais, com as juntas de freguesia, com as associações de agricultores, com as cooperativas, no sentido de criarem pontos de entrega destes produtos locais tão importantes para poder dar vazão ao escoamento daquilo que era uma produção excedentária atendendo às circunstâncias que já mencionámos. Atribuímos um valor pecuniário diário ao agricultor para fazer essa viagem, aumentámos o investimento elegível, as entidades que se podiam contratar, no sentido, efetivamente, de dar sequência a esta estratégia, verdadeiramente, de aproximar a produção local, a pequena agricultura, daquilo que são as necessidades ou que eram, na altura, as necessidades dos agricultores. Fizemos mais, criámos condições, por exemplo, para, no âmbito da medida de retiradas de mercado,
no setor das hortofrutícolas não estavam os frutos vermelhos incluídos e nós colocámos, assim como alargámos o leque dos beneficiários, no sentido de garantir que, havendo uma perda de rendimento, essa perda não era total e daí nós atribuímos uma verba tendo por base o valor de mercado dos últimos anos e com isso garantir algum rendimento ao agricultor, garantir que não há desperdício alimentar e fazer chegar os alimentos a quem mais precisa. E, portanto, isto são duas medidas de caráter muito prático e que têm uma implicação verdadeiramente em setores diferentes, não só numa agricultura mais pequena ou média, em que ficou claramente refém, nomeadamente com o encerramento do canal Horeca, mas, por outro lado, uma dimensão maior, como foi o caso dos frutos vermelhos e de outras hortícolas e de outras frutas, onde, numa primeira fase, também houve uma quebra na procura e, portanto, houve necessidade de dar vazão a isso mesmo. Mas não ficámos por aqui, criámos condições, nomeadamente para todos os pedidos de pagamento, que, por norma, só são pagos depois de um controle prévio. Esse controle não foi feito nessa fase e foi adiantado a uma primeira tranche e até à data o IFAP fez adiantamentos no valor de 79 milhões de euros. Em setores mais vulneráveis, como foi o caso das frutas e dos produtos hortícolas, na promoção de vinhos em mercados de países terceiros, nos investimentos previstos no PDR 2020, no Pró-Rural, e também no Proderão, ou seja, nos programas de desenvolvimento rural dos Açores e da Madeira. Depois, nós antecipámos os pagamentos do pedido único de 2020 em 31 de agosto, no valor de 110 milhões de euros, dando privilégio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, mas também na produção integrada e no apoio à agricultura biológica. Estamos neste momento a preparar-nos para fazer os adiantamentos de outubro, também do pedido único, no valor de praticamente 400 milhões de euros. Implementámos um conjunto de medidas relacionadas com o setor dos vinhos, que são muito relevantes, até porque nós tínhamos consciência de que, por um lado, o vinho é um dos nossos produtos mais exportados, e que representa uma cota de mercado muito significativa e que, não só por via de algum esfriamento dos mercados externos, mas também alguma retração no consumo nacional, nós tínhamos que garantir que chegávamos à vindima com algum escoamento, nomeadamente dos brancos e dos espumantes, para que a uva pudesse ser vendida a um preço justo para o produtor, que normalmente é um pequeno produtor, e que, se isso não acontecesse, iríamos ter problemas ainda mais graves do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social. E, portanto, nós avançámos com uma disponibilidade orçamental dentro do programa dos vinhos de 23 milhões de euros, distribuímos pelas medidas de destilação de crise, pelas medidas também de armazenamento e a criação de uma reserva qualitativa de vinho do Porto no valor de 5 milhões de euros. Ainda dentro do vinho, nós aumentámos a dotação do programa Vitis, que nos permite fazer a renovação da vinha em Portugal e que tem sido um programa de grande aceitação e de grande sucesso. Nós tínhamos disponibilizado para este ano 50 milhões de euros e passámos para 73 milhões e meio. Também tivemos a oportunidade de transferir do segundo para o primeiro pilar 85 milhões de euros, um reforço do pacote dos pagamentos diretos em 15%, nomeadamente aquilo que quisemos fazer foi aumentar o regime da pequena agricultura, passando de 600 para 850 euros, onde também tivemos a oportunidade de aumentar o pagamento redistributivo, passando de 50 para 120 euros nos primeiros 5 hectares. Tivemos ainda a oportunidade de apoiar os pagamentos ligados, ou seja, os setores da atividade agrícola que ainda não têm condições para ser competitivos quando nomeadamente se comparam com os outros Estados-membros, e falo, por exemplo, o aumento em 16% do prémio dos ovinos e caprinos, que passou de 19 euros para 22 euros por animal, ou nos outros pagamentos diretos, à exceção do tomate, onde o aumento foi de 8%.
Não fizemos o rateio do apoio às zonas desfavorecidas, o que significou que disponibilizámos para estes agricultores que se encontram nestas regiões de mais 27 milhões de euros. Criámos ainda uma linha de crédito para o setor das flores, que é um setor que, por norma, não tem outro tipo de apoios e que teve uma quebra total, não só por via das exportações, mas essencialmente por via das exportações, mas também depois pelo facto de, do ponto de vista nacional, não haverem festas, não haverem batizados, não haverem casamentos, não haverem funerais e, portanto, efetivamente, funerais, infelizmente, houve, mas não nas circunstâncias em que normalmente nos despedimos dos nossos entes queridos e, portanto, foi um setor altamente fragilizado. E, portanto, aquilo que fizemos na altura foi, por um lado, garantir o escoamento dos produtos, garantir um fundo de caixa, uma tesouraria, um fundo de maneio e criar condições de previsibilidade financeira nos nossos agricultores, nos nossos produtores, para se poderem adaptar a toda esta nossa nova realidade. E, portanto, aquilo que continuamos a fazer é, a todo o tempo, olhar para aquilo que são as condições que temos à nossa disposição para podermos fazer os ajustes, para podermos introduzir correções, para podermos introduzir novos instrumentos de apoio aos setores mais fragilizados, porque, em bom rigor, há coisas que nós não podemos deixar de reconhecer e não queremos deixar de reconhecer de todo o papel fundamental que os agricultores tiveram durante este período de tempo e que vão continuar a ter. Se nada faltou nas nossas mesas, se nós tivemos uma cadeia alimentar sem interrupções, uma cadeia de abastecimento sem interrupções, lembro que fizemos de imediato um grupo de trabalho de acompanhamento com todo o setor, desde a produção primária até ao retalho, em conjunto com a área governativa da economia, para precisamente garantir que nada pudesse faltar. Mas, por outro lado, se nós todos temos essa percepção, também há dados muito importantes da atividade agrícola que nós não podemos deixar de aqui frisar, até como ponto de partida para o processo de recuperação, para aumentar a resiliência e para também continuarmos a aspirar a um crescimento da atividade agrícola para suportar aquilo que é o nosso desenvolvimento económico e social. E gostava de falar sobre as exportações e sobre os dados que foram publicados pelo INE muito recentemente, que demonstram de facto esta grande resiliência, uma grande capacidade de adaptação. Se até o pequeno agricultor, que nós desde há muito falamos que tem que ter nova forma de chegar ao consumidor, através das tecnologias, de repente em 2 meses tudo aconteceu. E nas exportações do setor agroalimentar há dados que são particularmente relevantes. Nós vínhamos a crescer desde há uma década a esta parte, do ponto de vista das exportações do complexo agroalimentar, a um ritmo de 5% ao ano. E gostava de dizer que durante o primeiro semestre deste ano os dados são muito positivos e dizem que desde 1 de janeiro a 31 de agosto de 2020, quando comparado com o período homólogo de 2019, as exportações crescem para o complexo agroalimentar 3,2% e, se olharmos para esse período e apenas tivermos aquilo que diz respeito à agricultura, nós temos um crescimento de 7,1%. E, portanto, estava a mostrar, eu peço-lhe que volte ao primeiro gráfico então, por favor, se nós olharmos para o acumulado no complexo agroalimentar, que representa um crescimento de 3,2%, mas se olharmos só para a comparação entre agosto de 2019 e 2020, o crescimento é de 10,4%. Enquanto que, se olhar só para a produção primária, portanto, para a agricultura, aí o acumulado é de 7,1% e o crescimento face a agosto do ano passado é de 24,6%. Isto significa que o complexo agroalimentar, no acumulado a agosto de 2020, registra um crescimento de cerca de 146 milhões de euros e, portanto, que há um saldo comercial com uma quebra de 2.666 milhões de euros
para 2.167 milhões de euros para agosto de 2020. Contribuíram a exportação de carne, miudezas e outros comestíveis, de frutas, de cascas de citrinos e de melões, também de vinhos e de mostos, e depois o leite, os laticínios, os ovos de aves e mel natural a crescer também, e claramente contribuem para estes resultados que, quando comparamos com as outras atividades económicas que infelizmente tiveram uma quebra brutal, à exceção da construção, o setor agrícola mostrou-se capaz não só de responder àquilo que são os desafios nacionais, como também a conseguir colocar os nossos produtos, que são uma referência internacional, nos mercados externos. E, portanto, isto é... Ministra, entende que esse desempenho se vai manter e que será possível, tendo em conta o abrandamento que se antecipa e mesmo de contração da economia a nível mundial? Bom, a expectativa nós não a conseguimos neste momento alimentar, porque também em fevereiro se dizia que as exportações iam cair como um todo. E, portanto, o setor agrícola mostrou capaz de dar uma resposta diferente em relação àquilo que era expectável que aconteça. Todos nós antevemos que a situação possa vir a agudizar-se do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro. Agora, aquilo que nós estamos a tentar fazer, seja através do Plano de Recuperação e Resiliência, onde queremos, por um lado, dar uma resposta imediata para que os setores mais vulneráveis e que apresentam neste momento mais fragilidades, atendendo a esta pandemia, possam ter respostas para poderem ir ao encontro de uma situação com alguma segurança, mas, por outro lado, este Plano de Recuperação e Resiliência também nos vai permitir criar condições para resolvermos algumas das nossas fragilidades estruturais. E por isso, por exemplo? gostava também, ia falar-vos sobre a agenda de inovação, que o Dr. Duarte Ataíde fez menção como sendo um dos nossos assuntos para esta nossa manhã, e de facto a agenda de inovação, que se apresenta como um plano estratégico a 10 anos, quer criar uma rede de inovação que está assente em estruturas do Ministério da Agricultura, 24 polos distribuídos um pouco por todo o país, que depois, de forma consolidada, apetrechada e orientada muito para as necessidades e para os resultados que se espera que consigamos construir, não só através destes polos, mas numa rede capilar com outras instituições produtoras de conhecimento, como é o caso dos politécnicos, das universidades, dos laboratórios colaborativos, assim como centros de competência de iniciativa privada, e com base nisso nós sermos capazes de produzir conhecimento, desenvolvimento tecnológico e, com base nisso mesmo, podermos alimentar verdadeiramente o setor agrícola e da transformação com uma capacitação e com uma renovação, diria eu, e com o alimentar toda uma transição justa para uma agricultura mais verde, mais preocupada com os recursos naturais, mas sem perda de rendimento, e com base nisso sermos capazes de fazer também, tendo por base a política pública, esta mesma renovação, esta mesma transição. Ministra, deixa-me só interrompê-la para lhe colocar aqui uma questão. Como é que se pretende uma agenda tão ambiciosa do ponto de vista de inovação, quando nós olhamos para um setor em que maioritariamente os agricultores têm mais de 55 anos de idade? Como é que se consegue dar esse salto com pessoas que já não são tão novas assim? Bom, esse é o grande desafio. Essa é a pergunta para $1 milhão, se conseguirmos, não é? Bom, nós acreditamos muito, porque deixe-me começar por lhe falar como é que surge esta agenda. Esta agenda surge quando tomamos posse, há um ano atrás,
fez ontem um ano que tomámos posse, e que sentimos necessidade de ter um instrumento de planeamento de médio e longo prazo, que vá para além da distribuição de verbas, que vá para além daquilo que é a política agrícola comum, mas que verdadeiramente se centre naquilo que são os problemas, as debilidades, mas também as oportunidades que o nosso país tem. E nós fomos para o terreno e nós ouvimos mais de 1000 cidadãos, atores do território, para podermos construir esta mesma estratégia. E fizemos uma leitura mais larga, começando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas depois fomos descendo na hierarquia dos instrumentos de planeamento, pegámos depois nas orientações da Comissão Europeia em relação ao Pacto Ecológico, ao Green Deal, ou à Estratégia para a Alimentação, o Farm to Fork, do Prado ao Prato. Também pegámos naquilo que são os objetivos já conhecidos para os planos estratégicos para a próxima PAC, para o próximo ciclo de investimento, e enquadramos estes grandes desafios que se colocam a nível internacional, onde nós, embora que pequeninos, temos um papel importante a desempenhar, somos apenas uma gota de um oceano bem maior, mas sem esta gota o oceano era mais pequeno, e portanto a nossa responsabilidade é grande, estando nós neste momento até a poucos meses, a 2 meses, de sermos presidência do Conselho da União Europeia. E, portanto, aquilo que nós depois fizemos foi informar todos estes objetivos estratégicos com aquilo que é o alinhamento com o programa de governo, onde claramente temos 4 desígnios: o combate e a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, as questões demográficas, porque se pese embora seja expectável a nível mundial que a população aumente, a população portuguesa está a diminuir e do resto do continente europeu e está a ficar envelhecida. Por outro lado, também sabemos que subsistem desigualdades diversas, sejam elas desigualdades salariais, ao nível do género, ao nível dos territórios, e esta dicotomia que ainda se sente muito entre territórios rurais e territórios mais urbanos. E, portanto, como é que nós vamos conseguir esbater estas desigualdades? E depois, muito conscientes de que os desafios, aliás, a Comissão Europeia coloca as alterações climáticas e a transição digital, que é o 4º desígnio do nosso programa de governo, para, no fundo, alimentar a estratégia para os outros 3 desígnios. E, portanto, nós criámos esta possibilidade de, ouvindo o território, podermos aqui ter uma agenda inovadora, uma agenda moderna, preparada para os desafios societais, sejam eles ao nível da alimentação, dos padrões de consumo, seja ele também ao nível daquilo que é a responsabilidade individual e coletiva de cada um de nós. Bom, e basicamente aquilo que gostava de dizer é que nós definimos 4 pilares para esta agenda, com 4 destinatários. Nós definimos a sociedade, o território, a cadeia de valor e o Estado enquanto pilar para alimentar esta agenda de inovação. Nós definimos os cidadãos, os agentes do território, os produtores e os agentes da política pública como os destinatários desta agenda, e depois definimos 15 iniciativas emblemáticas que informam cada um destes pilares e que se destinam efetivamente a cada um destes destinatários, passa a redundância, e com base nisso todos tenhamos percepção que isto não é um instrumento do governo, isto é um instrumento do governo com os agricultores, com os produtores, mas que tem no centro o cidadão. E o cidadão é o primeiro elo desta cadeia. Em concreto, porque nós queremos estimular o cidadão a aumentar a sua consciência relativamente àquilo que entendemos ser fundamental para poder fazer boas escolhas. Boas escolhas alimentares que promovam a sua saúde, o seu bem-estar, alicerçado num programa a que designamos Uma Só Saúde,
onde, a par da saúde humana, nós também trabalhemos as questões ligadas à saúde animal e à fitossanidade, à sanidade vegetal, e com base nisso nós possamos também, com o apoio dos agentes do território, valorizar cada vez mais os nossos recursos naturais, podermos proteger mais os nossos ecossistemas, a biodiversidade, e para isso aquilo que nós construímos foi uma agenda com as tais 5, neste caso em concreto, 5 intenções estratégicas: a adaptação às alterações climáticas, a mitigação às alterações climáticas, a agricultura circular, os territórios sustentáveis, que têm que ser diversos. Nós, se queremos estimular que a atividade agrícola possa fazer parte desta diversidade nestes territórios, tem que ser sempre complementada com outras áreas, seja ao nível da gastronomia, seja ao nível do turismo, seja ao nível de outras atividades complementares, como o artesanato, com uma pequena transformação ou grande transformação em cada um destes territórios. E só com isso é que nós entendemos que vamos conseguir revitalizar os territórios rurais. E nós achamos também que nestes agentes do território e nestas 5 intenções temáticas, os jovens vão ter um papel determinante. E nós, ao nível da política pública, temos que ser capazes de fazer isto mesmo, mas eu já fecho para concluir a questão que me coloca objetivamente. Ao nível da cadeia de valor, nós todos temos que ter percepção de que temos que aumentar o valor da cadeia. Dou-lhe um exemplo. Nós, para fazermos esta transição para uma arquitetura mais verde, onde todos temos consciência de que as práticas agrícolas que já são feitas em Portugal, nomeadamente para a preservação do solo, para a utilização eficiente da água, gastando menos pesticidas, menos fertilizantes de síntese, utilizando energias renováveis, toda esta dinâmica tem que ser generalizada a todas e a todos os agricultores. Ou seja, nós não podemos ter só este modelo de produção assente nas grandes explorações, mas nós temos que ser capazes também de chegar ao pequeno agricultor e de lhe passar esta informação e esta forma de trabalhar, mas com isso nós temos que garantir que ninguém perde rendimento, porque se houver uma perda de rendimento, vamos ter inevitavelmente o abandono dos territórios e isso vai acrescentar problemas acrescidos de desertificação, os incêndios e tudo aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo dos anos. E, portanto, para nós podermos garantir um rendimento aos nossos agricultores e a sua competitividade à escala local, regional, nacional e internacional, nós precisamos apostar, por um lado, numa agricultura de precisão, a agricultura 4.0, que pega nos dados, que pega nos valores, que os trabalha e que os põe em prática, e posso dar depois a seguir um exemplo em relação a esta matéria, mas nós temos que ser capazes de organizar os nossos produtores melhor, ajudar nesta organização. Hoje, muitos dos setores que atingiram um nível de competitividade maior, por exemplo, nas hortofrutícolas, conseguiram-no também por via da implementação de organizações de produtores. Nós temos neste momento uma portaria praticamente concluída, está em consulta pública nas confederações, para criarmos organizações de produtores multiprodutos para podermos chegar também aos agricultores mais pequenos e com isso garantir a viabilidade das suas explorações e também o mercado para os seus produtos. E, portanto, a excelência na organização. A transição energética. Do seu ponto de vista, deixa-me só interromper lá aí num ponto, e lhe perguntar se acha que o modelo do minifúndio não tem necessariamente que estar em causa para se garantir esse aumento de rendimentos e de valorização. Não. Nós pensamos claramente que nós temos que fazer uma distinção. Há partes do nosso território onde é impossível trabalhar a estrutura fundiária de outra maneira. Se nós conseguimos, eu diria, do Tejo, incluindo o Tejo para baixo, trabalhar a dimensão de latifúndio, nós, a norte do Tejo, temos uma impossibilidade quase total. E, portanto, nós temos que ser capazes de, ganhando alguma escala e, inclusivamente, estimulando ao emparcelamento, claro que sim,
mas nós temos que ser capazes, efetivamente, de reconhecer a diversidade do território e ir ao encontro daquilo que são as suas particularidades. E isto é uma condição à cabeça que nos parece fundamental. Mas estava eu a dizer que uma outra dimensão que nos parece fundamental é a transição energética. Um dos custos maiores que nós temos na agricultura é o custo energético, nomeadamente associado aos sistemas de regadio. E, portanto, nós temos que ser capazes de ajudar os nossos agricultores a fazerem uma melhor gestão energética, apostarem em energias alternativas. Posso-vos dar o exemplo que no início do próximo ano vamos abrir um aviso dedicado para permitir a instalação de formas alternativas de energia nas explorações agrícolas. E queremos fazer isto não só para uma agricultura maior, mais rentável, a chamada agronegócio, mas também para a pequena agricultura, onde através das organizações de produtores nós possamos, ganhando escala, fazer estes investimentos. Mas dizia eu que nós temos que incorporar valor, nós temos que saber promover melhor os nossos produtos agroalimentares, assim como também temos que ser capazes de, nas fileiras, onde estamos neste momento com uma capacidade muito grande de nos afirmarmos nos mercados, nomeadamente nos mercados externos, por exemplo, o azeite, e dou este exemplo porque é paradigmático, porque pela primeira vez ao longo de tantos anos, a estimativa que a Casa do Azeite faz para as exportações neste setor para este ano ronda os 600 milhões de euros. Lembro que no passado muito recente nós não éramos autossuficientes no azeite e hoje nós produzimos 160% daquilo que precisamos verdadeiramente. Mas nós não estamos ainda a tirar todo o partido desta fileira, nomeadamente porque estamos a vender a granel, uma parte muito significativa, e portanto nós temos que acrescentar valor aqui também deste ponto de vista. Para terminar, há aqui a dimensão do pilar Estado e dos agentes de política pública, onde nós, Ministério da Agricultura, nos encontramos, onde criámos as tais 4 iniciativas temáticas, que complementam as outras 11 que já referenciei. A promoção da investigação, da inovação e da capacitação, a rede de inovação, que também já mencionei, e depois 2 coisas que dizem mais respeito àquilo que é a função do Ministério da Agricultura, que não pode ser um obstáculo à atividade agrícola e empresarial, antes, pelo contrário, tem que ser um facilitador. Nomeadamente, aquilo que estamos a fazer e que tencionamos apresentar a primeira fase até final deste ano, a criação do Portal Único da Agricultura, onde, numa primeira fase, junta todos os organismos do Ministério através de uma entrada única. O agricultor não tem que saber com quem é que se relaciona quando quer fazer um pedido de informação ou submeter uma candidatura. O sistema é que tem que ser suficientemente ágil e inteligente para fazer esta passagem. Claro que a fase seguinte é haver efetivamente uma ligação não só dentro da área governativa da agricultura, como também fora desta nossa envolvente, com todos aqueles organismos com quem nós nos temos que relacionar, até por via dos parceiros, como é o caso do ICNF ou da APA, entre outros. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Aliás, lembro que no Plano de Recuperação e Resiliência, nosso Primeiro-Ministro apresentou uma medida emblemática que é vamos passar a ter um portal único para o cidadão. E, portanto, isso há de ser a fase seguinte. Não mencionei... Deixa-me só aqui, desculpe, relativamente ao portal, qual é que é a sua expectativa de que ele esteja a funcionar e se nos pode dar uma ideia de quem é que o está a desenvolver neste momento? O objetivo é que fique concluído até ao final do ano. Esta primeira fase é uma fase mais simples, mas que é, diria eu, já muito indicativa daquilo que pretendemos fazer. Está a ser desenvolvida por nós internamente, mas também com o apoio de uma empresa com quem alguns dos nossos organismos tinham já relações por via desta modernização e desta interação através destes meios,
que nós estamos a explorar também, no sentido de os recursos serem todos eles rentabilizados. Mas gostava de dizer ainda que há uma outra questão que nós achamos fundamental e que tem a ver com a iniciativa a que chamamos Reorganiza, em que basicamente aquilo que nós queremos é modernizar, é simplificar os nossos serviços, os serviços do Ministério da Agricultura, para podermos ser mais rápidos, mais céleres na resposta ao cidadão. Bem sabemos que isto, neste momento, é um problema que temos e que queremos melhorar verdadeiramente. E, portanto, estamos empenhados nisto mesmo. Quero, em relação a esta matéria, dizer o seguinte: nós achamos que a agenda de inovação e a rede, que é um dos instrumentos que faz parte desta nossa agenda, nós não criámos um pacote financeiro, não a associámos propriamente a um pacote financeiro. Isto porquê? Porque nós entendemos que o planeamento tem que ser feito verdadeiramente por aquilo que o país precisa, por aquilo que são as oportunidades que temos pela nossa frente e, portanto, aquilo que estamos a fazer é, a todo o tempo, olhando para a agenda, olhando para as iniciativas estratégicas, olhando para os planos de ação que já estão construídos. Temos 71 linhas de ação já declinadas a partir daqui e já a serem trabalhadas pelos nossos ministérios, pelos nossos organismos dentro do Ministério, e incluindo outras áreas governativas e os próprios agricultores, nomeadamente através das confederações, e com base nisso, a todo o tempo sermos capazes de orientar, por exemplo, o plano estratégico da PAC para dar resposta a isto mesmo, assim como irmos ao Horizonte Europa ou irmos a outros instrumentos centralizados de gestão de fundos comunitários, ou como, por exemplo, conseguimos, através do Plano de Recuperação e Resiliência, dotar esta nossa rede de inovação de 93 milhões de euros para precisamente sermos capazes, efetivamente, de alimentar esta rede, criando as melhores condições para que a agricultura possa fazer diferente em concreto. É um grande desafio para garantirmos a sustentabilidade e a resiliência do setor agrícola, com base na inovação, no conhecimento, na tecnologia, para darmos resposta aos desafios de mercado, às tendências de consumo, onde aquilo que queremos é ter uma agricultura mais competitiva, mais inclusiva, e que ninguém fique para trás, e com isso nós sejamos capazes de mudar a imagem da agricultura, que não é ultrapassada, que não é um setor obsoleto, antes pelo contrário. É um setor que é dinâmico, que incorpora tecnologia, inovação, e que temos que mostrar isso mesmo aos jovens desde tenra idade para poderem voltar a pôr nas suas escolhas académicas esta área. Eu há pouco dizia-lhe que podia dar um exemplo. Eu falo muitas vezes, existem outros no país, mas este é um caso muito importante, que importa valorizar e que mostra precisamente aquilo que a agricultura em Portugal já está a fazer e que nós queremos que seja um modelo. Há dias eu visitava uma exploração agrícola na zona da Gulgã, que produz milho. É uma zona onde se produz milho em grande quantidade. E como todos sabem, o milho é uma cultura que, por exemplo, no uso da água, é das culturas que mais água consome. E aquilo que tive a oportunidade de ver nessa herdade, nessa exploração, é que, em primeiro lugar, a água é gerida à gota, ou seja, mesmo por expressão, o sistema é altamente eficiente e controlado pelos próprios. Depois, há a menor mobilização do solo. Depois, a utilização de fitofármacos é apenas utilizada quando necessário e nas fatias de terra onde, tendo por base o conhecimento que existe do solo, das suas características, e tendo por base todo o histórico de muitos dados que durante muitos anos foram recolhidos,
Hoje, essa aplicação é feita através, por exemplo, de um trator telecomandado que está ligado a uma aplicação que permite a cada metro quadrado saber o que é que vai aplicar naquele local, em que os drones são manipulados para poderem dar estas respostas, onde as variedades estão escolhidas de maneira a serem as mais adequadas àquele território, onde a mobilização do solo se faz o menos possível, nomeadamente dando como prioridade à sementeira, à superfície, e depois estou a falar de uma exploração que está ao lado do Paúl do Boquilobo, que é uma reserva da biosfera e que a própria exploração tem a sua responsabilidade assumida, nomeadamente para preservar esta mesma biodiversidade. E mais, isto para concluir dizendo o seguinte, esta exploração é gerida por um pai e por um filho. Um pai que tem a experiência, que tem o conhecimento, que alimentou estas bases de dados e que sempre teve este gosto pela tecnologia, pelo conhecimento propriamente, e depois, com base nisso, conseguiu atrair para esta atividade a outra geração, a geração do seu filho, que no fundo faz a continuidade desta atividade. E, portanto, aquilo que importa dizer é que, tendo por base este modelo de agricultura, onde, repito, com o cidadão mais consciente daquilo que é a sua responsabilidade, nomeadamente nas suas escolhas alimentares, no território onde os seus agentes têm que estar cada vez mais bem preparados para valorizar os seus recursos naturais, com uma cadeia de valor que nós queremos que seja mais inovadora, mais competitiva, baseada no conhecimento, na tecnologia, na ciência. Nós vamos ter também a responsabilidade, enquanto Estado, de promover o seu desenvolvimento e, com isso, fazer crescer a agricultura para a podermos entregar à próxima geração. Eu disse há dias que gostávamos de voltar a ter o TV Rural. E o TV Rural, para aqueles que não se recordam dele, era um programa que dava ao domingo de manhã com o engenheiro Sousa Veloso e que mostrou, isto há 2, 3 décadas atrás, uma agricultura que estava a fazer uma mudança radical. E foi graças a esse programa que nós hoje olhamos para a agricultura e a vemos mais competitiva, mais preparada e que apresenta resultados como estes das exportações que acabei de vos falar. E é claro que hoje nós precisamos de um novo TV Rural e estamos a trabalhar para criar condições, seja através de uma televisão, mas seja através também das redes sociais e dos canais disponíveis através da internet, de ter forma de comunicar com públicos-alvo, mostrando isto mesmo, que a agricultura é de ponta, a agricultura é tecnológica, a agricultura é um setor moderno onde vale a pena fazer apostas e onde tem um Estado empenhado para criar as condições para que essa atividade possa ser de sucesso. A Sra. Ministra mencionou há pouco a questão do exemplo do setor do azeite. Claramente é um tipo de transformação que se está a assistir no nosso território que qualquer português percebe quando viaja pelo Alentejo. Não teme que esteja a haver um domínio excessivo deste tipo de cultura? Olha, eu gostava de, neste momento, ter comigo, que não tenho, dados efetivos sobre isto. O que eu gostava de dizer é que o olival sempre foi uma cultura mediterrânica e nós temos... Mas não intensiva. Sim, já lá ia. Nomeadamente o olival tradicional, que não só produz azeitona para a produção de azeite, como também permite criar condições para a produção extensiva de animais, as nossas raças autóctones, os nossos cabritos, os nossos borregos, as nossas vacas, os nossos porcos, um pouco por todo o país, atendendo à dimensão de cada... O porco é mais do montado. Mas bem, isto para dizer o quê? Se este é um setor que para nós é importante, hoje também temos que ter consciência de que nós precisamos
de criar condições para compatibilizar estes dois tipos de agricultura. Uma agricultura mais tradicional, que não consegue ser tão competitiva, onde nós temos que ser capazes de valorizar, do ponto de vista dos ecossistemas, aquilo que é a diferença de rendimento, mas depois também precisamos de ter uma agricultura mais rentável, como é o caso da agricultura intensiva e ou superintensiva, se é que nós em Portugal temos essa agricultura, até porque muitas vezes há coisas que estão a ser ditas que eu me questiono, enquanto Ministra da Agricultura. Como por exemplo? Por exemplo, quando nós falamos na produção de azeite no Alentejo, nomeadamente na região de Alqueva, onde a produção é intensiva e superintensiva, e que sistematicamente vem não só a utilização da água, como de pesticidas à discussão pública, como sendo duas situações que comprometem o nosso ecossistema. Bom, eu posso pegar na vinha, nos pomares de macieira, de pereiras, no milho, entre outras hortícolas, onde a produção, para poder ser rentável, utiliza muito mais água do que o olival, mesmo pelo superintensivo, e enquanto que no olival são aplicadas por duas vezes fitofármacos, noutro tipo de culturas podem chegar a 6, 7, 8, 9, 10 aplicações. Mas isto não quer dizer nem que nós estejamos satisfeitos com o que está a acontecer ou que estejamos insatisfeitos. Faltam-nos dados, falta-nos trabalho técnico, científico, que nos permita ir mais longe. Nós estamos neste momento a estudar, estamos a criar condições, nomeadamente com centros de produção de conhecimento, universidades, através dos nossos polos, para não só podermos pegar em todos os estudos que estão feitos em relação a esta matéria, para podermos depois ter um conjunto de boas práticas que sejam implementadas. Quero dizer ainda que a maior parte dos olivais ou das produções que estão a ser feitas neste momento em registro de produção intensiva e ou superintensiva são produções integradas. E o que é que isso significa? Significa que há um conjunto de práticas de produção ligadas à sustentabilidade que têm que ser garantidas. E que, nomeadamente para poderem ser reconhecidas como tal, até porque é um fator distintivo, nomeadamente para entrarem no mercado, ou para receberem fundos comunitários, se for caso disso, há uma entidade independente que faz esta certificação e que faz as auditorias. E, portanto, nós não estamos descansados em relação a esta matéria, antes pelo contrário, nós sabemos que precisamos de ter uma melhor comunicação sobre esta matéria, mas uma comunicação que não seja feita com uma avaliação empírica. Tem que ser feita uma avaliação técnica, científica, para podermos alimentar modelos de desenvolvimento. Acredito muito, e isto é um sentimento, diria eu, é uma forma de olhar para a agricultura muito pessoal, mas que eu quero muito alimentá-la com estes dados científicos, é que em Portugal, mesmo atendendo a esta nossa dimensão, nós temos que ser capazes de fazer crescer a ocupação do nosso território com os vários tipos de agricultura. Aliás, o professor Cordeville fazia no outro dia uma alegoria num órgão de comunicação social escrito, em que falava sobre as 4 agriculturas e que dizia que as 4 agriculturas, que vão desde aquela que gera lucro àquela que ocupa território e que abastece os mercados, a outra que tem a ver com as cadeias curtas ou a de subsistência, e que são todas convidadas para o mesmo almoço. E quem é que paga a conta? E esperamos que o professor Cordeville, em breve possa fazer essa continuidade desta conversa. E nós não queremos que nenhuma delas pague a conta. O que nós queremos verdadeiramente é que cada uma destas agriculturas possa ser rentabilizada, possa ser fator de distinção de cada um dos territórios, tendo em atenção aquilo que está à disposição dos nossos agricultores, que são os nossos recursos naturais,
tendo consciência de que vamos ter que continuar a produzir, vamos ter que aumentar a nossa produção para fazer face às necessidades alimentares que se espera que cresçam em 70% até 2050. No entanto, nós sabemos que temos que produzir mais com menos. Temos que fazer uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e é para isso que estamos também empenhados em criar essas mesmas condições. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de abordar também a questão do regadio, inclusivamente poderá continuar a ser financiada 100% na próxima PAC, mas o ponto é, se nós alargarmos muito mais os sistemas de regadio, tendo em conta que não há propriamente um aumento da quantidade de água, nós inclusive do próprio Alqueva temos assistido a uma redução do caudal, tendo em conta que não chove. Eu pergunto-lhe se vamos ter que caminhar para uma revisão dos contratos que já foram feitos com os agricultores que já beneficiam desse regadio presentemente, para poder abranger outros. Bom, eu ia falar precisamente no regadio até na sequência desta compatibilização e desta valorização de cada uma das agriculturas. Nós temos todos hoje a percepção de que para termos atividade agrícola, independentemente de ser ligada à subsistência das nossas famílias, seja ela mais competitiva, nós precisamos ter água, porque se tínhamos antes culturas de sequeiro que o eram, hoje, para poderem ser rentáveis, pelo menos durante os primeiros anos, mesmo que sejam culturas permanentes, elas vão ter que ser regadas. E, portanto, nós temos que olhar para o território e temos que o ver como um todo e perceber como é que vamos gerir este bem que é escasso. E, em primeiro lugar, aquilo que eu gostava de dizer é que nós temos um Programa Nacional de Regadio em execução, de 560 milhões de euros que foram disponibilizados não só para modernização de sistemas existentes, tornando-os mais eficientes, evitando perdas, e depois os nossos agricultores possam também comprometer-se nas suas explorações a fazer um uso mais eficiente possível, como também a ampliação destes sistemas ou a criação de novos sistemas onde isso seja possível. No Programa Nacional de Investimentos, nós apresentámos o novo reforço deste programa de 750 milhões de euros, dando sequência a esta primeira fase. E o que gostava de dizer é que nós estamos empenhados em, por um lado, fazer um trabalho técnico que avalie as possibilidades a nível nacional de ampliação e de criação de novos regadios, dando oportunidade aos territórios que tenham potência agrícola e que tenham este recurso disponível, mas também estamos a fazer esse mesmo trabalho para podermos continuar esta modernização dos sistemas existentes. Nós temos também que ter presente de que hoje chove menos vezes, de forma menos constante, mas quando chove muito, chove com grande intensidade e nós temos que ser capazes também de fazer a regularização dos nossos caudais, nos nossos rios, e ter uma melhor capacidade de armazenar esta água para depois poder ser utilizada a posteriori. E, portanto, é muito neste modelo que nós nos encontramos a trabalhar neste momento, tendo a consciência de que o regadio é essencial para continuarmos a alimentar aquilo que é a atividade agrícola, para podermos contribuir para este equilíbrio da nossa balança comercial, onde queremos, nas áreas onde podemos aumentar a nossa produção para garantir um nível de autoaprovisionamento mínimo, médio, e ainda assim termos necessidade de continuar a importar para complementar as nossas necessidades, mas naqueles setores onde nós somos mais competitivos, onde as nossas condições edafoclimáticas permitam que nós possamos ir mais longe, continuarmos também a produzir mais para tendermos a equilibrar a nossa balança comercial. E, portanto, o regadio reveste especial importância, aliás, é um dos pontos em que conseguimos, no acordo para as orientações para a reforma da PAC,
que aprovámos faz hoje 8 dias no Luxemburgo, em que as infraestruturas coletivas de regadio sustentável serão financiadas a 100%. E, portanto, acreditamos também neste modelo de que as infraestruturas coletivas vão ser um bem necessário e um meio necessário para fixar populações, alimentando a atividade agrícola em territórios onde já existe, mas noutros que tenham este potencial, e isto para nós é especialmente relevante e encontramos-nos empenhados nisso mesmo. Nomeadamente, voltando à sua questão de há bocadinho, levando os jovens para territórios de baixa densidade e trazendo-os de novo para esta nossa agricultura. Pode ser que eventualmente essa ideia de criar um regresso da TV Rural, já que tivemos um regresso da telescola também. Sra. Ministra, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pelos seus esclarecimentos. O nosso tempo chegou ao fim. Eu passo agora a palavra para o encerramento para o Dr. Alexandre. Por favor. Muito obrigado. Cumprimos então o tempo estimado e acreditamos que mesmo assim muitas questões ficaram nas nossas mentes por colocar. Vamos dar então por encerrada esta sessão, mas ficando naturalmente disponíveis para futuras perguntas a colocar, por favor, no site abreudvogados.com. Agradecemos uma vez mais à Sra. Ministra, ao ECO e a todos que estiveram hoje conosco. Mantemos-nos disponíveis e convidamos-vos a seguir as próximas sessões do webinar através da abreudvogados.com e das nossas redes sociais. Lembramos que a Abreu Advogados dispõe de uma equipa multidisciplinar de elevada experiência, com conhecimento e práticas relevantes no setor agroalimentar e, aliás, o enfoque da horizontalidade, da multidisciplinaridade, da transversalidade das políticas agrícolas ficou hoje bem patente e que estamos disponíveis para apoiar cada passo da atividade dos agentes da área agroalimentar. A gravação deste webcast ficará disponível para consulta e partilha no nosso website e no Eco Economia Online. Muito obrigado e até breve. Eco e Advogados Podcast Lab teve o apoio Abreu Advogados.